O tema dessa live é quais terapias posso combinar com a liberação miofascial, mas eu vou fazer uma volta e eu vou falar sobre o tema, na verdade, no final da live. Porque antes eu quero fazer uma simulação como se eu estivesse na clínica. Eu vou mostrar para vocês como eu avalio o paciente. E daí vou aplicar a manobra para vocês verem. Tudo lógico, a gente vai fazer de uma forma mais resumida, porque isso aqui é ao vivo, a gente tem um tempo limitado, não é uma situação, né, de consultório. Mas eu acho que vai dar para vocês uma boa noção do raciocínio clínico, né, da tomada de decisão para esse paciente e dos resultados que a gente vai ter. Daí então a gente fala do que dá para incluir numa sessão de liberação miofascial. Vamos lá então, todo mundo chegando aí. Bom, pessoal, deixa eu ver minha colinha aqui. Sem cola a gente não é ninguém, né? Muito bem, no final da live vai ter uma pergunta para vocês, um banner, onde vocês podem responder o que vocês aprenderam de mais legal nessa live. Aí vocês vão concorrer a um curso, o meu curso online de liberação miofascial de resultado, LMR. Ok? Então vamos lá. Eu vou virar a câmera aqui para chamar o meu modelo. Muito especial, deixa eu botar a máscara, né? Era um pouquinho aqui. Vamos fazer tudo com calma. Boa noite. Então vamos lá. Eu vou virar a câmera e vou chamar o meu modelo aqui para a gente começar essa sessão, né, simulada aqui. Então, virou. Isso. Tá me vendo? Tá. Ensina ela, Fê, como é que tira os comentários, o chat. Ok? Então vamos lá. Meu modelinho, meu paciente tá aqui. Senta um pouquinho aqui na beiradinha, tá? Ele gentilmente vai fazer, vai simular como se fosse um paciente, tá? Então a primeira coisa que um fisioterapeuta faz numa avaliação é fazer um levantamento da queixa do paciente. Então quando que eu resolvo, quando eu vejo que a liberação miofascial pode me ajudar e quando que eu vou incluí-la na minha sessão. Então se o paciente vier com uma queixa difusa, né? Não aquela queixa específica assim, eu tenho dor num pontinho único, não. Ele tem uma dor que é crônica, que já está lá há meses, uma dor que ele não sabe localizar, uma dor que às vezes parece uma ferroada, né? Vamos mais aqui que está embaçando, tá legal. Uma dor que melhora com o movimento, melhora com calor, se deixar cair água quente. Então, todos esses sintomas, dificuldade de movimento matinal, todos esses sintomas já nos dão indício que a gente pode precisar da liberação miofascial nessa sessão, tá? Então, essa primeira coisa é o levantamento da queixa e, lógico, excluir, através de anamnese e de alguns testes, excluir qualquer outra patologia que não seja caso para esse tratamento, tá? Então, aí a gente não faz liberação, eu não faço uso da liberação miofascial nos casos agudos. Então, se tem uma inflamação na sua primeira semana, onde o paciente está agudizado, eu não uso a liberação miofascial. Posso até usar um outro tipo de equilíbrio miofascial, uma terapia crânio-sacral, ou fazer uma liberação miofascial em outro segmento à distância, que isso vai me servir de analgesia e vai ajudar no processo anti-inflamatório. Mas, tirando isso, a liberação miofascial, ela pode me ajudar demais nesses casos que eu falei. Então, vamos supor que esse menino aqui, ele chegou se queixando de uma dor lombar na região mais alta, tá? Então, eu chamo esse segmento aqui do eixo tóraco-lombar, tá? Cada transição da coluna é um eixo de movimento, né? Então, a gente tem o eixo tóraco-lombar
Na próxima live eu pretendo falar do eixo lombo-sacro e assim por diante. Muito bem, então ele tem uma queixa que está incomodando na região tóraco-lombar, nesse eixo. Então o que eu vou fazer? Ele já me explicou que é uma dor que está com ele. Aliás, eu atendi um paciente essa semana, já fez 60 sessões de fisioterapia, alguma coisa está errado, né? Então a gente precisa rever isso. Então vamos ficar aqui, Fê? Assim tá bom? Dá para eu ver? Não. Então olha só. Primeiro, avaliação da queixa. História, como começou e tudo mais, né? Num segundo momento, eu vou olhar para a região que ele está reclamando da dor, vamos virar de costas, vamos supor que seja, então, uma dor que está acometendo esse segmento aqui, tá? Eu vou olhar, não dessa posição que eu estou, porque aqui eu não consigo fazer avaliação de forma correta, mas o que eu quero ver? Eu quero ver o alinhamento desse segmento aqui, tá? Como é que esse segmento está alinhado em relação ao segmento superior? E como é que esse segmento está alinhado e se relacionando com o segmento inferior? Então, na verdade, é como se fosse aquela avaliação postural que a gente aprende na faculdade, mas só que eu não vou me apegar em detalhes. O que eu quero ver é o equilíbrio da linha horizontal, então ver se tem alguma rotação ou se tem alguma inclinação que está chamando a atenção, né? E eu quero ver também se tem algum desequilíbrio látero-lateral, ok? Então eu vejo aqui, olha, ele tem, no caso do Fê, ele tem o posicionamento, né, o alinhamento dessa região em relação a essa, pelo menos aqui onde eu estou vendo, que não é o ideal, parece que está se relacionando bem com isso, tá? Para ajudar, eu faço uma foto, para poder depois comparar depois do tratamento. Mas eu vejo aqui, ó, um quadril que está assim, horizontalmente alinhado, né? Um outro segmento aqui. E tem algumas coisas que me chamam a atenção nesse segmento superior. Mas no primeiro momento, na primeira sessão, eu vou direto naquela região de queixa do paciente, tá? Porque assim eu propicio também um bem-estar, uma ativação mais rápida. Ok, então eu escolhi que eu vou fazer uma manobra nessa região da queixa dele, que é uma região também muito importante, porque o diafragma está aqui, né? Vamos virar um pouquinho de frente? Tá? De frente eu faço a mesma avaliação para ver o alinhamento dessa estrutura, ver se tem, como é que isso está se comportando, né? E eu sei que nessa região onde ele fala que tem dor, tem o diafragma. E o diafragma, ele se relaciona, eu não vou dar aula aqui de anatomia, de fisiologia, não é o caso, mas a gente sabe que ele tem relações importantes com o sistema nervoso autonômico, ele tem relações importantes com a lombar, ele tem relação importante com as vísceras, então é muito sério, né? A gente saber que mexer na face nessa região vai interferir com coisas da homeostase da estrutura humana. Então, muito legal isso. Então, segundo passo, avaliação estrutural do alinhamento do segmento em relação ao todo, tá? E depois, vocês vão ver que nas próximas sessões, você vai começar a considerar o alinhamento, daí você já tratou essa parte, ok, vamos considerar o alinhamento desse eixo aqui em relação à cabeça, em relação à torácica. Então, a gente sempre olha para aquele segmento, queixa, e verifica como é que está a relação dele, o equilíbrio dele, o alinhamento dele em relação ao segmento superior e ao segmento inferior. Okay? A gente pode verificar isso também no perfil. Tá? Faz assim um pouquinho. E aí de perfil eu noto, olha que está bem claro aqui, que se eu puser um fio de prumo aqui, eu vou ver que o segmento que ele tem queixa, né? Ele não tem queixa, mas se ele tivesse, esse segmento aqui dele está mais à frente do que os outros. Dá para perceber isso? Então, existe uma perda do alinhamento aqui que pode estar comprometendo e causando dor lá.
Pode, a gente tem que juntar mais dados para poder saber onde que está a causa do problema, tá? Então vamos deitar. Então eu já colhi a história me indicou que eu posso usar a liberação miofascial, está bem indicado. Eu fiz uma leitura da região que ele me falou, em termos de alinhamento, em termos de posicionamento, né? Na posição em pé, que é uma posição importante porque a gente está lidando contra a gravidade, as forças da gravidade, né? E aí, a minha abordagem, a minha escolha da manobra, como eu sei que isso aqui é um eixo, e isso é bem importante, tá? Lá no curso, a gente vai mais a fundo, né, tanto na avaliação do alinhamento, como na palpação. Então, o terceiro ponto de avaliação é a palpação. E a palpação, eu diria que é aquela que realmente direciona seu tratamento, né? Até aqui a gente estava avaliando, mas é a mão do terapeuta palpando é que vai perceber aonde realmente a face está enrijecida, endurecida, aonde ela perdeu a viscosidade, tá? E aí entra isso que eu falei para vocês, a gente começar a olhar e trabalhar com a liberação miofascial, não pensando no paravertebral, não pensando no quadrado lombar, por exemplo, tá? Mas pensando que nós somos volumes. Eu tenho aqui um segmento que é cilíndrico, né? Se a gente fizer uma imagem de ressonância magnética, a gente vê cortes transversais, então a gente sabe que nós somos aquele corte, né? Aquela vista é a real. Quando eu estou com a minha mão aqui fora, eu também estou afetando a parte mais interna, mais intrínseca desse segmento e estou fazendo conexão com todo o sistema miofascial, tá? Então, vamos lá, eu vou simular aqui o meu trabalho, tá? Ele mostrou para mim que a dor dele estava localizada nessa parte alta aqui, mas não é por isso que eu vou fazer uma manobra que mexa só aqui. Então, eu vou usar minhas duas mãos para conter esse segmento que eu vou trabalhar, esse volume, tá? Lá no curso a gente fala bastante, eu acho que não dá assim uma live para a gente voltar a falar do que é constituído esse volume, né? Do que é constituído a fáscia, mas nos cursos a gente explora melhor esse tema. Então vamos lá, eu vou inicialmente palpar como se eu tivesse, eu sempre brinco, eu falo assim, é como se eu estivesse escolhendo um colchão na loja, né? Então eu quero saber se esse colchão é macio, qual é a densidade que ele tem, e aí eu escolho, ó, aqui é uma região que tem uma densidade maior, né? Ela tem mais rigidez. Então eu vou começar, embora eu saiba que é um cilindro, mas esse cilindro tem camadas. A primeira camada, que é essa mais superficial, que é a pele e a face superficial, eu vou começar a mobilizá-la. Bem superficialmente, tá? E eu fico de olho em tudo. Eu fico de olho, vou mudar meu posicionamento aqui, ó. Eu tô trabalhando aqui atrás e na frente, ou seja, o cilindro todo. E trabalhando a primeira camada. Mas eu estou observando tudo que está acontecendo com o sistema desse corpo. Qual é o tanto de pressão que eu tenho que fazer? Essa pressão, ela vai sendo mais profunda à medida que o tecido permite. Então eu comecei, ó, bem suave, procurando ir no sentido de maior restrição. Agora eu vou sustentar um pouquinho
Para quê? Para eu ultrapassar a barreira da primeira camada, que é a superficial. Então eu já estou mais em contato com uma barreira mais rígida, que é a face profunda. E aí eu espero um pouquinho, vou pedir para ele uma respiração profunda. Isso. E aí nesse momento, o que eu estou fazendo? Eu estou pedindo movimento do diafragma e com isso as estruturas mais internas que estão lá dentro do cilindro, elas começam a se mexer. E a minha mão vai afundando. Eu não preciso fazer muita força não. Tudo bem, Fê? Pode. Então eu falo sempre que a pressão não é dolorida, tá? Tem que ter um pouquinho de dor, mas é uma dor gostosa. Uma dor que gera mudanças, não uma dor que gera tensão. E aos poucos, né, eu vou percebendo que aquela dureza, aquela rigidez melhorou. Então, eu posso subir um pouco para o segmento acima. Fazendo sempre do mesmo jeitinho, né? Um pouquinho mais para cima, mas eu não estou encontrando muita rigidez aqui. Então, não vou fazer só para cumprir tabela. Eu vou pesquisar o segmento abaixo. E aqui, olha, aqui tem trabalho, aqui tem serviço. Então, eu começo primeiro, lembra, o cilindro, ó. Eu tenho uma mão na frente e outra mão atrás. E eu vou encontrando barreiras, né? Então, primeiro eu mobilizo a face superficial. Pode respirar normal. Quem não está respirando normal sou eu, com essa máscara e esse sofrimento. Mostra mais a mão, Lê, se der para mostrar. Uhum. Então, olha só. Ele tem uma rigidez e uma tensão que impede, ó, que eu leve o tecido para lá. Isso repuxa tudo aqui. Então, é para lá que eu vou insistir. Eu vou pedir para você, Fê, um movimento bem lento de estender a perna. Bem devagar, bem devagar. Isso. E daí encolhe um pouquinho. Então, ele está fazendo a liberação. Ele está liberando os tecidos internamente. Vai lá de novo. Essa pressão, ela está provocando informações, levando informações lá do sistema nervoso. O sistema nervoso começa a responder. Aliás, isso é muito, muito importante a gente falar. Todas as respostas, né, que a gente consegue, na verdade, elas não estão acontecendo por causa da pressão mecânica. A pressão mecânica é só um fator que desencadeia as respostas, mas todos os benefícios, eles acontecem porque a fáscia é altamente inervada, então a gente está tendo uma resposta neurológica. Vai de novo. Controlar o tempo aqui. E volta. Então, eu reavalio aqui com aquele cilindro aqui, né? Não dá pra vocês verem, mas eu tô mexendo a mão na frente também. Vendo se eu encontro alguma rigidez aqui. Já soltou tudo. E eu já sei, por causa da palpação, que ele tem, precisa de trabalho nessa região mais baixa, mas eu vou deixar
para uma próxima sessão. Não dá para fazer todo o trabalho numa única sessão, tá? Então agora eu vou pedir para ele levantar e eu vou verificar o que aconteceu, que mudanças que essa manobra desse lado aqui resultou. Vamos lá, Fê? Isso. Então, imagine que vocês estão lá no consultório, a câmera está bem em frente. Tá. Ok. Então vamos olhar para esse segmento de transição aqui, esse eixo, né? E aí, lógico, a gente tem que tá bem concentrado na sessão para lembrar como é que estava, né? Então vocês veem que a relação com a parte de cima e com a pelve já está um pouco diferente. Vira de costas um pouquinho que a gente vai perceber mais. Isso. Ok. Então, verifiquem o que aconteceu do lado que eu trabalhei. Dá para ver? Parece que esse lado ele está mais volumoso. Lembra que eu falei? Então a gente está trabalhando com volumes. E quando a face está presa, restrita, esse volume fica rígido, fica denso e não tem movimento. Então o trabalho ele acontece dessa forma. E a gente precisa falar muito disso, precisa treinar muito a leitura, precisa treinar muito a palpação. Por isso que, lógico, não é o objetivo dessa live que você aprenda nessa live. Eu só quero que você veja que fazer liberação miofascial não é simplesmente escolher uma parte do tecido, ir lá, manipular e acabou, tá? Porque os benefícios não são locais. E aí, essa é a minha intenção de ter, apesar de eu achar, a princípio, eu resisti muito com essa questão do curso online, porque eu achava que, eu acho mesmo, né, que a gente precisa ter o curso presencial para aprofundar o conhecimento. Mas o curso online, pela frequência, pelo volume de informação que você consegue passar, ele dá um ótimo embasamento. Então, no curso a gente consegue fazer demonstrações, a gente consegue mostrar muito mais e assim, explicar mais a parte teórica, né? Vamos deitar, Fê? Vamos fazer do outro lado, tá? Isso. Ok, eu vou lá pro outro lado, minha cameraman. Vou fazer assim, ó. Eu não preciso enxergar, só preciso sentir. Tudo bem aí? Vale. Tá legal. Então, olha só, hein? Uma sessão de liberação miofascial que não considera só a região que a gente está fazendo, mas o sistema miofascial total, tá? Vou achar minha posição. Então, primeira coisa eu vou palpar. Lembra? Estou vendo a densidade desse cilindro, dessa região. Para ver, nunca a gente sabe, só de olhar, só de ver a queixa, a gente não sabe o que vai encontrar na palpação e como a gente vai fazer essa liberação. Por isso que precisa apurar a percepção e aí o corpo que vai mostrar essa palpação, que vai dirigir o que eu vou fazer. Então vamos lá, essa região que ele se queixa, aqui não tem muita rigidez, mas aqui, ó, nas últimas costelas tem. Então, primeira coisa, uma mão na frente, outra atrás, mobilizar a primeira camada. Procurar onde ela não vai. Eu não sei se a Mariane Altomari está aí ainda, mas eu fiz um curso com ela e eu gostei muito do que ela falava. A gente tem que falar um oi para o tecido, né? A gente tem que pedir licença para o tecido para a gente começar a trabalhar. Então é isso que eu estou fazendo nessa primeira camada aqui, ó. E também detectando
Para onde é que não vai esse tecido? O que ele está pedindo que eu faça? Ok, cheguei num ponto de restrição aqui, vou ficar um pouquinho. Eu vou pedir uma respiração e mantenho a minha pressão, tá? Isso. Existem, para cada segmento, você pode trabalhar nessa posição lateral que eu escolhi. O mesmo segmento você pode trabalhar em ventral. O mesmo segmento você pode trabalhar em decúbito dorsal, tá? Então, sempre 3 possibilidades para o mesmo segmento. Isso tudo eu mostro lá no curso de LMR, tá? Isso, respira. E o mais legal, infelizmente vocês não vão ver, mas é o que eu estou sentindo aqui. Uma mudança de consistência, tudo vai ficando mais macio. Isso. Relaxa, descansa um pouquinho. E eu mantenho aqui a minha pressão. Não é uma pressão forte, né, Fê? Não. Vou pedir um outro movimento que é interessante para essa região. Estende o braço lá para cima da cabeça, devagar, bem controlado. Pode torcer um pouquinho o seu tronco. Isso. E volta. Bem devagar, bem devagar. E descansa. Então, olha como eu estou segurando o cilindro, ó. E aí eu vou variando, né? Eu volto para a primeira camada, acho um ponto de resistência e aí fico. Vou lá para as próximas camadas do dentro e aí peço um movimento, vamos de novo. Não precisa torcer, tá? Só estende o braço, isso, e volta. Então vocês, talvez eles não tenham noção da dimensão desse trabalho, tá? O quanto isso aqui está beneficiando o sistema como um todo. Vou aqui para o segmento baixo, que é um pouco diferente, né? Do outro lado, esse segmento aqui da pelve, do sacro, da lombar baixa, está mais resiliente que o outro lado. Mesmo assim, eu vou fazer um pouquinho, estende a perna e volta. E vamos de novo, mais um movimento. Então, repare que os movimentos que eu peço são sempre movimentos bem lentos, controlados. Isso. Para que realmente ele faça um movimento com as estruturas mais internas, com os músculos que estão mais colados aos ossos, que são músculos mais intrínsecos, né? Vai lá de novo. E volta. Isso, descansa. Ok? Então daí eu não vou ficar tanto tempo assim. Na sessão eu posso até ficar mais tempo se eu quiser, se for o caso, né? Mas a ideia é equiparar os dois lados em termos de rigidez e tensão. E não ficar trabalhando onde não tem rigidez. Se a rigidez está exagerada, está acima do normal, ela vai promover baixa de movimento, né? Diminuição de mobilidade. Então é lá que eu preciso trabalhar. Mas depois do trabalho da liberação miofascial, eu preciso colocar tensão nesse sistema, porque a gente precisa de uma distribuição ideal de tensão
para poder ter estabilidade. E como é que eu faço isso? Então, depois que eu libero, tem que sobrar um tempo na minha sessão para eu jogar movimento nesse sistema. Não esse movimento que eu fiz aqui, que foi com a intenção de me ajudar na liberação, mas um movimento que ative a musculatura estabilizadora. Então, normalmente o que eu faria? Colocaria o Fernando lá de novo, faria uma nova revisão para ver se está tudo bem. A gente avalia também, esqueci de falar, mas no início, a gente avalia as ADMs. Então, se eu sei que ele tem uma dor comprometendo a região lombar, eu vou verificar como é que está a mobilidade dessa região, tá? E no final eu vou dar exercício para ele. O que eu escolheria para essa região aqui? Vamos lá, Fernando. Você vai ficar na posição de 4 apoios. E aí, pessoal, não precisa ser esse exercício que eu estou passando. Existe uma infinidade de exercícios. Vocês podem usar exercícios que vocês estão mais habituados, do Pilates. Eu uso muito da ginástica holística e assim por diante, tá? Mas a ideia é, no primeiro momento, fazer essa região de queixa volte a ter a mobilidade normal. Então, eu vou pedir para ele fazer a coluna do gato, o movimento do gato aqui, ó. Vou pedir para ele arredondar bem essa coluna, levar bem essas apófises, esses ossinhos aqui pro teto, tá? E depois, o contrário. Então, olha só. E não foi combinado, tá? Mas ele tem uma dificuldade de movimento, olha, não consegue estender esse bloquinho de vértebras aqui, olha, tá? Quando eu peço para ele fazer isso, ele começa a hiperestender aqui, então, uma inversão das curvaturas. E aí, de novo, arredonda. Isso. E volta. Tá dando para ver aí, né? Ó, a dificuldade dele. E lembra, lá na hora eu vi que, embora a dor dele seja aqui, o quadril e essa parte do cilindro mais baixa que está mais rígido. Então, numa próxima sessão, eu não vou voltar aqui. Eu já vou seguindo o que o exame palpatório está me dizendo. Dói, Fê? Então, relaxa aqui, ó, relaxa. Para baixo. Volta aqui. Isso. Aí. Agora foi legal. Mais uma vez. Isso. E volta. Movimento para reeducar, para mobilizar, 4, 5 movimentos é o suficiente, tá? Ele já vai aprendendo, vai registrando. Depois vamos manter as curvaturas neutras, solta um pouquinho mais aqui, ó. Isso. Tenta manter a cabeça na linha aqui do dorso, tá? E aí eu pedi flexão e extensão. Agora eu vou pedir rotação. Então, tem vários movimentos, mas eu vou pedir para ele levantar essa perna e fazer um movimento da ginástica holística, que é o cachorro que faz xixi no poste. Então, levanta essa perna para a lateral. Isso. E olha, e volta. Tá? E faz para esse lado também. Tenta não arredondar a sua lombar. E vai de novo lá. Isso. Ó. Você vai jogando muito apoio nas mãos e nos braços. Vem mais para trás com as suas mãos. Mais um pouquinho. Isso. Fica bem distribuído entre membro superior e inferior. E vai lá. Xixi no poste desse lado. Isso. Xixi desse lado. Isso. Tá difícil? Tá bom. Então, só para demonstrar, esse é um outro exercício de mobilidade da região lombar e que pega dorsal também. Tem uma infinidade, pode sentar aqui para descansar, infinitas possibilidades de movimento que, para aprender, vocês vão ter que ir lá no meu curso, pegar o curso lá online, que é agora Liberação Miofascial de Resultado, Liberação LMR, tá bom? Bom, fizemos a mobilidade, agora a gente precisa
deixar um pouquinho mais tenso, jogar um pouquinho mais de carga nisso. Então, vamos voltar na posição do gato. Vamos afundar um pouquinho aqui, né? Relaxar para fazer as curvas fisiológicas. E aí você vai estender uma perna lá atrás. Tudo simples, tá? Exercícios de cinesioterapia. Isso. Fica uns 10 segundos. Ele tá ativando bem aqui essa musculatura. Não deixa a cabeça cair, tá? Poderia pedir braço envolvido, pode abaixar. Poderia pedir cruzado, vamos lá. Tudo que joga um pouco de carga, né? E coloque o sistema em tensão. Você vê que eu não estou dando um exercício que pega só a lombar, pode abaixar. Eu estou fazendo braço, envolvendo a coluna como um todo, tá? E pode descansar. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado. Vamos virar aí pra gente conversar. Posso tirar minha máscara. Onde que vira aqui? Deixa eu ver. Muito bom. Vamos voltar aqui pra gente conversar agora. E aí, o que vocês acharam, pessoal? Podemos agora abrir para conversar um pouquinho sobre as dúvidas, tá? Vou tomar uma aguinha aqui, obrigado. Não esquece que quando terminar a live, vai cair um banner aí fazendo uma pergunta para vocês e vocês vão concorrer a um curso online de LMR, tá? Então tem que esperar o banner no final da live. Vamos lá, vamos ver o que tem de pergunta aqui. Vamos lá. Tô subindo aqui. Tem várias falas aqui, perguntas que não são perguntas, né? O pessoal tá falando às vezes que a internet tá ruim, não sei o que, não sei o que. Vamos ver se tem pergunta mesmo. Vai ficar gravado? Vai. Gol do Grêmio, não sabia que o Grêmio tava jogando. Palmeiras campeão das Libertadores. Uma informação muito útil para a liberação miofascial, né? E já tem gente que ficou brava com eles. Vamos lá. Pessoal, dá espaço para quem realmente quer fazer pergunta, tá? Tem pessoas que não. Tá, ok. Tudo bem. Bom. Tá bom, pessoal, tá bom. Bom, eu espero que vocês estejam... A gente ainda tem 15 minutos, podemos conversar bastante, podemos falar sobre o que eu fiz, né? E vou falar agora realmente sobre aquela primeira pergunta. Quais terapias combinam com a liberação miofascial? O que eu posso colocar na minha sessão de liberação miofascial? Então, exercício, vocês já viram que é importantíssimo. Não pode faltar numa sessão de liberação miofascial no final, tá? O trabalho manual de mobilização, de liberação das fáscias, é um trabalho que produz calor, energia. A gente está transferindo energia para esses tecidos. Então, tem aumento de temperatura, aumento circulatório, maior condução nervosa. Então, eu não posso usar nenhum outro recurso físico que vá concorrer com o que eu fiz. Então, o gelo é totalmente contraindicado. Eu não posso fazer gelo e fazer a liberação, ou fazer a liberação e depois fazer gelo. Cria imersão ou simplesmente bolsa de gelo, porque são efeitos concorrentes, né? Um vai para um lado e o outro vai para o outro. Então, assim, não combina, tá? O que poderia combinar com liberação? Acupuntura combina,
qualquer tipo de termoterapia, LED, né? Então, pelo que vocês acompanharam aqui, caberia nessa sessão alguma aplicação mais localizada, agulhamento, laser, tudo isso dá para compor com a sessão de liberação, tá? A contraindicação maior é a crioterapia. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. O ideal é trabalhar só uma região por consulta ou pode trabalhar várias regiões no mesmo dia? Bom, você viu que a gente faz um lado e depois tem que fazer o outro, né? E tem que dar exercício no final. Então, se você escolher trabalhar muitas regiões numa sessão só, corre o risco da sua sessão ela ser muito longa, né? Passado do tempo que você dispõe com aquele paciente. Então, normalmente, eu seleciono um segmento, posso fugir um pouco para o segmento acima ou para o segmento abaixo, e vai ter sessões na sequência do tratamento, a gente quase não repete o mesmo lugar, porque esse lugar que eu soltei na próxima sessão ali já vai estar preparado. Então, eu vou buscar essa rigidez em outros segmentos, tá? E aí, eu vou construindo aí uma normalização, uma reorganização desse sistema miofascial. Oi, Flavinha, Simone, vamos ver aqui mais uma perguntinha. Gente, 1 hora é 1 hora, hein? Demora pra caramba. Não esqueçam do bannerzinho que vai cair aí no final. Por favor, respondam o que vocês gostaram mais nessa live, o que vocês aprenderam, tá? Nós vamos ter outra live amanhã, aí eu vou abordar um outro segmento e vamos falar mais coisas sobre a liberação. Tudo isso tá disponível, né? Depois vai ser lançado para quem está nesse grupo aqui e participou dessa live e está no grupo do WhatsApp. Então, se você não está lá no grupo do WhatsApp, entra aqui no link que está na minha bio, né? Para você poder fazer parte desse grupo e concorrer ao curso, poder ter os descontos do lançamento, que é muito legal também, que são promoções assim, super especiais para quem está nesse grupo, tá bom? Vamos ver quem mais está aqui. Não sei, o cliente vai ficar com vergonha nessa posição? Acho que se você está tratando tudo num ambiente profissional, é lógico que aqui esse garoto é meu sobrinho, ele não está com vergonha, ele está acostumado, né? Você vai estar num ambiente bem terapêutico, não tem porquê, se você pode cobrir uma região que não está sendo trabalhada, não acho que isso aconteça, não. Principalmente o segmento pelve-lombar, que é exatamente a disfunção da hiperlordose. Sim. Para que certificado se vocês... Bom, tem um monte de gente reclamando aqui de quem está entrando só para... Tem bastante gente perguntando se ventosa pode ser junto. Várias pessoas perguntaram. Ventosa pode ser junto, pode ser você compor isso antes ou depois. Aí vai da tua escolha, né? Se você sabe trabalhar com ventosa, sabe dos benefícios que você pode obter, você pode compor com a ventosa sim. O que mais, Fê? Tá vendo mais alguma aí? Qual o tempo estipulado fazendo em cada segmento? Mais ou menos 10 a 15 minutos cada segmento. É mais do que suficiente, tá? Aos poucos, você tendo bastante prática, você vai conseguir localizar rápido a região mais rígida e às vezes você demora 10 minutinhos em cada região. Mais algum? Esses movimentos de 4 apoios podem ser realizados com indivíduos com hérnia discal. Se o indivíduo com hérnia discal não está mais na fase aguda, tá? Ele pode sim, ele vai poder progressivamente fazer todos os movimentos, né? A hérnia, uma vez que ela não está agudizada, ela vai continuar ali e você pode ir introduzindo os exercícios aos poucos, tá? Aliás, nós temos muitos atletas que têm hérnia de disco, que têm espondilolistese, e eles voltam à vida normal deles,
treinam, fazem exercício, fazem musculação, então isso realmente eu diria que é um mito essa coisa de você ter a protusão discal ou hérnia discal e não poder mais fazer movimento. É justamente o contrário. A gente precisa ganhar a mobilidade dessas vértebras progressivamente. O que mais, Fê? Nesse caminho aí sobre escoliose, ela pode ser utilizada para escoliose, com certeza, porque a liberação ela vai permitindo que você introduza mobilidade aonde não tinha, né? E volto a dizer, se você tem uma escoliose, depende da escoliose, lógico, se você tem uma escoliose numa criança que está em crescimento, já com rotação de vértebra, então você tem que saber exatamente em que momento usar, tá? Fora isso, nas escolioses que são mais adquiridas por postura, essas daí, pode colocar a mão na massa que vai ser benéfico. A pressão que você coloca é forte ou fraca? Fraca. É uma pressão suave que vai... O tempo conta muito, você coloca a mão e aí o tecido vai abrindo e você vai realmente aprofundando o toque sem colocar força. Preço do quê? Quem está perguntando aqui? Preço do curso, entra lá na bio, entra no grupo de WhatsApp lá, se inscreve e aí vocês vão ter todas as informações do curso online, o curso de LMR que a gente está lançando em breve, né? E aí vocês vão saber sobre preço também. O que mais? No curso vai ter parte teórica, demonstrações práticas também? Sim! Aliás, o curso tem um conteúdo teórico muito bom, né, suficiente, mas tem um conteúdo prático melhor ainda, tá? E fora a parte prática, onde a gente colocou várias manobras, várias opções para as mesmas regiões no corpo todo, a gente também tem aulas bônus de colegas, o Felipe falando, a Maíra falando de cicatriz, a gente tem, enfim, a gente está sempre melhorando o conteúdo para que fique um curso de peso, tá? Um curso bacana mesmo, que entregue conteúdo para vocês e que vocês possam usar. O meu desejo com esse trabalho é que você cresça profissionalmente, que você tenha uma ferramenta que valorize a sua sessão, que o seu paciente fique feliz, que ele melhore rápido. Então, é o que a gente quer, né? Então, eu não passaria para vocês um trabalho em que eu não acredito. Eu uso diariamente nas minhas sessões o trabalho de liberação miofascial combinada com exercício. Então, assim, eu quero isso para vocês. Eu quero que vocês vejam de uma maneira mais sistêmica a fáscia, como ela é, aprendam a cuidar com essa ferramenta, incluindo o todo, tá? Então, e com isso, o tratamento de vocês, com certeza, vai ter melhores resultados. Quem está falando em ventosa, a ventosa terapia simpatiza com a liberação? Como assim simpatiza com a liberação? Elas podem acontecer numa mesma sessão, né? Isso é simpático. Ventosa terapia... Pode. Oi? Tá, temos mais 5 minutos ainda. Olha só que legal, nós temos 1.050 pessoas na nossa live. Sensacional, gente. Obrigada mesmo pela presença de vocês. Tem uma pergunta aqui da Débora, liberação e fibromialgia. Bom, fibromialgia, a profundidade é outra, tá? A gente precisa, na avaliação, perceber o grau de sensibilidade à dor, né? O limiar de dor daquele paciente, porque aí eu diria que a técnica tem que ser muito mais superficial e muito mais na face superficial, mobilizando do que outra coisa, tá? Respeitando sempre o limite de dor da paciente, senão você não vai ter resultado. Que mais aqui? Temos mais uns minutinhos. Em relação à acupuntura, é melhor ser antes ou depois do agulhamento? Bom,
Acupuntura é uma metodologia, né, que faz parte da medicina chinesa. Quando a gente fala em sessão de acupuntura, a sessão de acupuntura ela dura 1 hora, assim como uma sessão de fisioterapia. Então, são coisas que podem acontecer em momentos, em dias separados, tá? Agora, se a gente for falar de agulhamento a seco para pontos gatilhos, aí dá para combinar com essa sessão. Então, você pode fazer a sua liberação miofascial. Durante a palpação, você percebe que tem pontos gatilhos, pontos de nódulos, né? Fibróticos ali, que tá difícil de soltar, daí você pode em seguida entrar com um agulhamento seco. Ou com outra técnica, né? De pressão digital, que seja mais incisiva para esses pontos, tá bom? Poucos minutinhos, pessoal. Não esqueçam que vai cair um banner aí para vocês responderem, concorrerem a um curso online de liberação miofascial, de resultados. Obrigado pela presença de vocês.